Olá, bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 3 de setembro de 2025. São 20 horas e 41 minutos na Alemanha. Eu gostava muito de ler as minhas postagens diretamente do Telegrama, porque ele fazia fotos grandes, bonitas. Agora ele coloca assim as nossas fotos. Então a postagem fica separada e você é obrigado a abrir um por um. Eu quero aproveitar para mostrar a vocês que o meu grupo foi fechado, só tem eu agora, porque preciso fazer a leitura de algumas postagens e como o Telegrama não está mais bonito para leitura, vamos direto para o Facebook. Também o Facebook, assim como o Telegrama, não tem um layout bonito para a gente fazer a leitura das postagens. Todas essas plataformas, elas são programadas para em suas atualizações ficarem mais feias, mais difíceis, complicando mais os botões, as funções, senhas, tornando o que já estava prático e conhecido mais difícil, desconhecido, mais aborrecido. Não facilitam as coisas para os usuários, é proposital. Antes eu gostaria que vocês olhassem essa foto. Não se fixe na ideia de que ela está olhando e lembrando de quando ela é criança ou qualquer coisa assim. Apenas vejam como ela pode extrair alguma imagem através do espelho e imaginem que esse espelho não é um espelho, mas a mente. Nessa outra foto há o reflexo da felicidade, da alegria. Essa é a imagem que eu quero que vocês pensem de vocês em momentos felizes, felizes de verdade, aqueles momentos que não foram programados, não há uma falsidade, uma máscara de que está alegre, mas que aconteceu um contentamento e uma felicidade verdadeiros. Eu optei hoje para ler dessa maneira para ficar bem visível, ok? Exercício para ajudar a mente a aliviar-se, pois quando começarem a construir, depois das desconstruções, a mente precisa de alívio. Há muitos anos eu falo de construções, mas também já falei em como relaxar de verdade, que não é com as coisas do sistema, os passeios, as diversões, as atividades, eventos, etc. Também passei mergulho de foto há muitos anos, e como se deveria cuidar da mente. Totalmente diferente do que o sistema fala, mesmo que eles pegaram muitas coisas da mensagem, eles manipulam e colocam sempre as crenças deles, aquilo tudo que beneficia as mentiras do sistema, do seu povo, dos seus livros, dos seus assuntos e as provas que provam suas mentiras e dão sustento a outras mentiras também. Vamos lá. Sem olhar no espelho. Esse espelho está nas fotos apenas para ilustrar. Essa é a foto da mulher que viu uma criança no espelho. Tragam imagens dos momentos bons que já viveram. O espelho pode fazer vocês lembrarem do campo mental de vocês, onde eu já expliquei sobre a área da central de imaginação. Então, se vocês conseguem pegar um espelho e olhar para ele e imaginar que é o campo mental apenas por treino, ok, mas não imaginem que estão se olhando para o reflexo de vocês, não no espelho, mas na mente. É só para treinar, não é para fixar que precisa desse espelho. Essa imagem dela vendo a criança no espelho poderia ser uma lembrança dos momentos da infância, ou essa criança também pode estar representando sentimentos mais puros, mais bonitos. E logo depois vamos para a foto onde a mulher se via sorrindo no espelho. Chegou o momento para vocês sorrirem para vocês mesmos. Vocês precisam do espelho para vocês sorrirem para vocês? Não precisam olhar no espelho, mas se acharem mais fácil começar com o espelho, então ok. Não riam com comédias, com memes, com todo o material, personagens e historinhas que o sistema criou e cria para levar as pessoas normais e comuns a rirem
e pensarem que estão se distraindo, se divertindo, relaxando. Alguns querem gargalhar de boca aberta, mostrando os dentes, se contorcendo de tanto rir, porque parece que isso aí alivia, que ajuda, mas não é verdade. Tudo que você pegar do sistema para se divertir, distrair, é tudo temporário. Tudo que você consumir, pegar, aprender, fizer, praticar, para ter um corpo diferente, para se sentir zen, para se sentir equilibrado, para se sentir alegre, para a mudança do corpo, do físico, qualquer coisa que você pegar aqui dele será temporário. Depois você vai voltar ao estado que estava antes. Até mesmo o que for relacionado com a mente. Os aprendizados que vocês fizerem com todos os gurus, com todas as coisas que eles dão nesse sentido, até mesmo se for lei da atração, se for PNL, o que for desse sistema, vocês não estão limpando nada dele. Vocês só estão colocando algo dele a mais. E, portanto, vai usufruir e vai voltar ao estado anterior. Qual era? Talvez estresse, nervoso, medo, o que for. Então, para você não sentir isso, você tem que continuar fazendo, e pagando e se desgastando, porque você vai ter que trabalhar muito para pagar tudo isso que ele vai oferecer. E ele está oferecendo porque roubou de você antes tudo que era natural, original, que nasceu, que o corpo tinha, que a saúde, quando você nasceu, estava ali no estado natural que a gente chama de saúde. E quando depois ele ataca e depois chama aqui, quando volta para o estado mais ou menos é cura, mas depois que você ficar aqui dentro doente, você vai estar sempre doente enquanto estiver dentro desse sistema. Então qualquer coisa que você procurar dele para ficar alegre, para ficar mais feliz, para se distrair, para relaxar, você depois vai voltar ao estado que estava antes. Se você estava com estresse, com alguma coisa, vai voltar. Porque você ainda está dentro do sistema, você vai voltar para aquele ambiente de trabalho, você vai voltar para o ambiente que estava te dando estresse, fazendo as pressões na sua vida. E tudo vem das pressões, certo? Já está bem explicado isso depois de anos e anos eu repetindo em meus vídeos. Se você não liberar as pressões que o sistema deu a você, que dá a todos nós podemos fazer o que for para ter momentos de relaxamento, de melhoras, de conhecimento, porque depois volta tudo ao estado anterior. Já é diferente quando você se liberta do sistema. Você vai estar aqui enfrentando ele cara a cara. Você não precisa ficar rindo mais que nem bobo tal. Você vai estar vendo ele nu. Você vai rir de outras coisas e não do que ele está te fazendo rir. Imagina que pessoas ou coisas têm que extrair o riso de vocês, extrair o riso de alguém. E isso não é espontâneo. As palhaçadas que eles colocam para extrair seu riso, isso é normal? Até isso, eles fizeram a gente perder aquela naturalidade para sorrir com a gente mesmo e ficar dependente de algo dele para fazer as pessoas rirem, para fazer as pessoas se sentirem felizes, para fazer as pessoas se sentirem saudáveis, amadas e tanto mais. Mas o sorriso verdadeiro não acontece primeiro pelos lábios, começa pela mente livre e saudável, sem pressões. Daí vem automaticamente as expressões faciais de alegria. Quando a mente ri primeiro, o sorriso vem depois. Às vezes as pessoas nem percebem que estão abrindo um sorriso, mas primeiro é a mente, depois os olhos, depois uma expressão de felicidade e aí os lábios se movem. Quando você liberta sua mente de verdade, se você identificar-se com a mensagem, sua mente aproveitar a ajuda dela para se livrar dos grilhões que este mundo dá através de suas crenças, então você não retorna mais. Até mesmo aquilo que você desconstruir, você não volta mais atrás. Você pode estagnar se você não quiser continuar, mas você não volta mais atrás. Atenção que eu estou me referindo a humanos reais, comuns, verdadeiros, e que não sentem nenhum esforço para desejar ser livre e para galgar os degraus de desconstrução e de libertação deste mundo. Se sentiu qualquer esforço, se sua mente está brigando com a minha, qualquer situação dessa que eu já expliquei em meus vídeos, então esquece, não force. Então, libertar a mente com a mensagem
que os nossos nos passam para nos ajudar, é liberdade que não tem retorno. Você não vai voltar a ficar aprisionado. O seu corpo tá. O seu corpo pertence ao jogo. Você não vai sair daqui com ele. Você não vai levá-lo. Não tem como sair daqui. Não tem um botão ainda. E se um dia o sistema colocar, pode ter certeza que você está indo para alguma outra parte do próprio sistema. Porque somente no começo, lá atrás, bem lá atrás, nós entrávamos e saíamos daqui a hora que quisesse. Não havia aprisionamento de forma nenhuma. Todos esses assuntos estão em meus vídeos antigos e alguns não tão antigos assim. Eu procuro sempre repetir os assuntos, as explicações da mensagem para aquelas pessoas que esqueceram ou não pegaram de outros vídeos anteriores. Então, alguns dos nossos precisam gargalhar, principalmente se foi deixado muito para trás. Eles procuram um tipo de diversão e distração, tipo de comédia que faz deboche com a própria situação humana nossa. E aquelas pessoas que têm um pouco mais de estudo ou que têm realmente o autoconhecimento do sistema, eles se sentem especiais e superiores e procuram comédias ou coisas engraçadas que fazem eles pensarem que eles precisam pensar para entender essa comédia, aquela piada, aquela demonstração, aquele show, aquele programa. Não é uma comédia para qualquer um, não é para somente rir, é para pensar. Como alguns diziam, eu só assisto comédias inteligentes. Mas todos esses programas e esses artistas são do sistema. E eles sabem o que estão fazendo, até mesmo quando você pensa que eles estão oferecendo algo mais saudável, mais inteligente. É tudo para idiotizar, inferiorizar e fazer a manutenção dessa idiotização, imbecilização e infantilidade da mente humana. Não importa se você tem diplomas, não importa se você tem um estudo superior, você está encaixado, você está catalogado e classificado da mesma maneira. Esse aqui tem um autoconhecimento, vai receber um pirulito maior pelos seus esforços, já que nossos diplomados são a base do sistema. É preciso deixá-los pensar que eles são superiores, especiais e podem receber tudo com mais qualidade, e é essa a ilusão que o sistema dá para eles. Vocês já conhecem todas as minhas explicações sobre os diplomados, como eles se tornam o eixo inabalável do sistema, a base sólida. E eles não conseguem e não desejam ir contra o sistema, não o sistema verdadeiro, talvez o falso sistema que o sistema criou para as pessoas pensarem que é o sistema real que estão combatendo. Então, há os deixados para trás que não tiveram nenhuma chance com instrução, e tem outros deixados para trás que já expliquei, e tem também os diplomados. Por que são deixados para trás? Porque a mente não consegue se libertar nunca mais. É raro que um diplomado consiga entender a mensagem e ficar do lado da mensagem. Ele só faz leitura do que é do sistema, ele só entende, ele só absorve e ele defende e promove o que é do sistema. Ele faz parte do sistema assim que já começa a pensar em ter aquele diploma. Então, o sorriso verdadeiro não vai acontecer dessa forma. O sorriso verdadeiro não acontece primeiro pelos lábios. Começa pela mente, livre e saudável, sem pressões. Daí vem automaticamente as expressões faciais de alegria e felicidade. Já se pegaram rindo de repente, quando lembraram de algo muito lindo ou amoroso que viveram, ou quando sentiram felicidade? Esse é o sorriso real. Vocês sentem primeiro a emoção boa, depois espontaneamente os músculos faciais se movem. Os olhos físicos e ouvidos não precisam escutar de terceiros para poder criar cenas no campo mental e rir idiotizados, pois o que eles dão para a massa rir é material de idiotização e emburrecimento mental.
Mesmo quando disserem, esse comediante é ótimo porque ele é inteligente e ele faz a gente pensar. Que tolice, hein? Ele está fazendo de graça? Espontaneamente? Ele está usando quais assuntos? Os assuntos do sistema? Analise antes de atribuir qualidades àqueles que parecem ter muitas ou algumas, mas são apenas mimetizadores de humanos, posando de inteligentes, de superiores, especiais, etc. Ah, mas olha a biografia dessa pessoa. Quantos títulos! O que você está falando? Se você está fazendo essa pergunta ainda, você não entendeu nada deste mundo. Precisa ouvir os meus vídeos e entender o que os nossos estão passando. Passando liberdade mental. Passando ajuda a sua própria mente para se desvencilhar de todas essas mentiras pegajosas, para ajudar a se libertar desse estado de aceitar e de continuar suportando esse sistema, porque está acreditando na mente como verdade, está obedecendo, está ajudando o próprio sistema a continuar nos aprisionando com o seu mundo insano e cruento, com suas histórias, assuntos, personagens, livros, provas que provam as mentiras e todas as suas coisas. Essas pessoas, todos eles, estão aparecendo na TV, jornais, cinemas, programas, livros, shows, musicais? Puxa, vocês não entenderam ainda que se aparecem é porque são do sistema? Se querem saber mais, procurem nos meus vídeos. Eu não posso trazer todos os assuntos e explicar tudo de novo neste aqui, ou sempre que eu fizer um vídeo, ficar tendo que reexplicar tudo novamente. O bem-estar verdadeiro causa um sorriso real. A felicidade nossa e de outros, a beleza e a harmonia da natureza, ou quando o homem cria espaços puros e naturais, sem concretos e sem o aprisionamento das formas nesse espaço com muitos cálculos. Então, ali pode ser o ambiente certo para você se sentir bem. Por exemplo, o jardim japonês ele é harmonioso. Já alguns outros designs de jardins em certos ambientes de arquitetura há muitos cálculos e a matemática aprisiona. E se tiver muitos elementos aprisionados, muitas partes geométricas aprisionadas, encaixadas, todas juntas ou mesmo que separadas, mas elas estejam ali, isso afeta a nossa mente, não é saudável para a nossa mente. Nós acostumamos a achar isso bonito, mas não são bonitos. É porque eles disseram que são casas dos ricos, dos ambientes dos ricos. Essa é a nova arquitetura que aprendemos a dar valor e achar muito bonito, muito interessante. Já expliquei a vocês que nossas mentes não precisam de números, a matemática é do sistema. Menos matemática e menos elementos de criação do sistema nos ambientes é sempre melhor para a nossa mente. Não façam, não usem esses métodos, meios, práticas, atividades, distrações que o aprisionador, suas pessoas e coisas oferecem. Se fossem realmente benéficos para nós, eles não investiriam tanto em abobar nossas mentes com estúpidos meios de nos fazer rir, se distrair, de fazer as pessoas se contentar, quer dizer, enganar-se, que estão contentes, alegres. Exemplo, musicais, show, carnaval, danças, etc. Então, o sistema oferece vários jeitos para a gente rir, para as pessoas pensarem que estão se distraindo e que vão relaxar de verdade. Até parece que está relaxando mesmo, porque você está com uma pressão muito grande do trabalho e você se senta ali, você pensa que você está relaxando, você já está condicionado a pensar que se você sentar em frente à TV, no seu sofá, você já está relaxando. E sua mente já está programada. Então, aí já é o primeiro momento de relaxamento. Bom, aí ele coloca outros meios que você pode escolher, e a maioria deles começa também pela leitura ou pela visão. E também tem essa atividade, mas
Evitem. Olhem as pessoas dançando. Tirem as músicas. Abaixem o som. Vejam o que parece para vocês a imagem das pessoas dançando sem a música. O que vocês estão vendo? Qual o sentimento que vai vir daí? Às vezes o sentimento que vai vir daí é horrível. Parece que estão loucas, doentes. A maioria das danças vem de comportamento do ser humano doente ou controlado. Tudo aquilo que nos controla não é saudável, não nos pertence. É algo que vem de fora, do exterior. Lembrem-se dos meus vídeos antigos e que a mensagem passou também. Músicas, livros, nada disso foi para o nosso benefício. A música, por melhor que seja, ela está te controlando e essas explicações estão nos meus vídeos detalhadamente. Vocês precisam aprender a sorrir com vocês mesmos, para vocês mesmos. Se fizerem isso, estarão acariciando a vocês mesmos. Experimentem já. Não usem nada do sistema, nem crenças, nem imagens dele. Podem usar o que há na natureza ou o que é da natureza, sem animais perigosos. Nunca pensem em cidades. Cidades, nosso cérebro sabe que há perigos. Não coloquem outras pessoas, apenas vocês. Portanto, treinem rir com vocês aqui e com os vocês de vocês lá fora. Reconectem-se com vocês mesmos. Chega do mundo da senzala e de seus personagens e coisas. A vantagem de vocês quando aprendem a usufruir de tudo que vocês aqui e vocês lá fora podem fazer, conseguir, sentir, perceber, construir e desconstruir juntos. O rir pelo material de comédia e de coisas engraçadas do sistema não é natural, não é espontâneo. Portanto, você está sendo controlado, você está sendo comandado, como se fosse uma marionete. Imagina alguém ter que fazer você rir. O riso tem que ser espontâneo. É a mesma coisa quando as pessoas usam a pornografia para se masturbar e alcançar o orgasmo. Eles estão controlados pela pornografia. E há também pessoas controladas por comédias, programas, memes e tudo aquilo que faça eles rirem, nem que seja de forma errada. Viciados. Parecem estar drogados. Quando começam a buscar esse tipo de material, eles não param. Não é natural você ter que assistir filmes, comédias ou fazer algumas leituras, assistir algumas coisas que te façam rir. Na verdade, isso é um tipo de imbecilização, de abobamento. Só com aquelas nuances que eu falei para vocês, o sistema fez alguns de nós pensar que existe esse abobamento para as pessoas com um nível de instrução mais elevado e aquele outro para o pessoal que está deixado para trás em todos os sentidos. Eu paro por aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.